queridos amigos, a temática proposta está alinhavada aqui. Eu acho que podia acender a luz, né? Acho que eu vim do umbral, sabe? E aí dá um tremelique. A proposta da temática, ela está em consonância com aquilo que o nosso Roberto Lúcio trouxe. E nós vamos fazer um alinhavo em cima daquilo que ele propôs como reflexão. Efetivamente, quando contemporâneo de Kardec, a biologia evolutiva emergiu, trazendo nos estudos de Wallace e de Darwin a certeza de que a vida tinha se dado através de um processo evolutivo das espécies, as mais inferiores gerando as mais superiores. E nessa publicação, A Origem das Espécies, que se deu 2 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos, ali estava consonante com todo o movimento materialista e ateísta, que trazia a lume uma documentação científica que questionava a criação dos pares, na perspectiva do criacionismo bíblico. Era um golpe na religião, era a queda de Deus, era, por assim dizer, a ciência se impondo sobre a religião e colocando a religião num lugar muito desconfortável. E eu sempre me pergunto por que o Livro dos Espíritos começou com Deus, que é Deus. No momento de declínio da divindade, no campo conceitual do mundo, onde a religião estava como que renegada aos porões da superstição, das crendices, porque a ciência assumia um papel preponderante. Um pouco antes, Marx, com o Manifesto Comunista, deveria, através do sequenciamento da sua análise da luta de classes, colocava, sem a presença do espírito, também questionando, numa certa medida, a religiosidade da época colocada como ópio do povo, colocava o mundo em bases bem materiais, bem objetivas, bem concretas, mas sem nenhuma transcendência, sem nenhuma metafísica, sem nenhuma subjetividade. E logo depois Freud, no ano de 1900, quando publica a sua obra mais importante, Interpretação dos Sonhos, uma obra que teve uma publicação precária, mas que depois ganhou expansão pelo conteúdo que ela trazia, também olhava a vida sem o espírito, trazendo o subconsciente, o consciente, como fazendo parte do ser humano, e esse inconsciente descoberto por Freud, agora de uma forma, pela linha do sono, do sonho, dava novamente a oportunidade de nos vermos como um ser berço-túmulo, um ser exclusivamente material. E ao lado desses 3 ases, da sociologia, da biologia e do psiquismo, nós vamos encontrar Kardec vigente, trazendo no anonimato com que ele comparece, como até hoje ele se coloca na França, pouco visto, pouco entrevisto, mas com essa obra portentosa, que traz dentro de si e coloca dentro de si o espírito imortal, ensejando, portanto, que o criacionismo bíblico, ao lado das contribuições da ciência materialista, mecanicista da época, pudessem fazer um nexo de conexão. Era uma antropologia que integrava o ser humano. Era a verdadeira aliança da ciência e da religião à época, e que dava substrato
para que se pudesse valorar o evolucionismo proposto, a análise circunstancial de como o ser humano exercia o poder e como ele deveria poder ser entrevisto numa perspectiva intrapessoal, um mergulho para dentro. É nesse viés que o Espiritismo emerge. E mesmo Allan Kardec não participando na galeria dos grandes homens, ele, na humildade de um espírito de escola que foi tutelado pelo Espírito de Verdade, traz-nos, ao lado da pleiade de espíritos, essa doutrina monumental que nos enseja hoje, olhando para trás, ver como o Espiritismo é uma ciência filosófica de consequências ético-morais, completando 165 anos, já vai adiante, irreparável, irretocável, do ponto de vista dos seus princípios. E quando Kardec coloca em a Gênese, a posteriori, do Livro dos Espíritos, de que o corpo do ser humano primitivo talvez não se diferenciasse muito daquele que era os macacos, os chimpanzés, os símios, e que da inteligência também, era uma ousadia dizer isso naquela época. Falando de Deus, trazendo o Criador, respeitando a tradição judaico-cristã, o cristianismo, portanto, e em dia com a ciência. Se pararmos para pensar um pouquinho, hoje, mas se nós nos remetermos àquela época, é uma ousadia fazer uma afirmativa dessa ordem, começando com uma obra trazendo Deus na primeira pergunta e Jesus como sendo o ser mais perfeito, em tempo em que a religião estava colocada como ópio do povo. E ainda assim, trazer que nós tínhamos uma relação com os reinos anteriores, de que, a despeito da afirmação bíblica, nós fomos egressos do evolucionismo, através da presença do espírito imortal, que é o elo perdido na escala da evolução, quando Darwin não consegue explicar exatamente esse salto que daria os símios para a condição do homem primitivo. Faltava alguma coisa que Emmanuel resgata colocando como o antropóide. É curioso isso, porque o Espiritismo vem e legitima a Bíblia, mas dentro de um contexto antropológico, sociológico, psicológico e histórico absolutamente coerente. Faz-nos entrever a Gênese, o Gênese, se preferirem, como uma grande metáfora, que até hoje é lida literalmente e ingenuamente, e absurdamente ainda serve de crença, o que faz com que a ciência mais se afaste da religião. Mas já naquela época, a leitura kardeciana dava essa plataforma aonde nós nos movimentamos hoje através da literatura espírita complementar, com muita segurança. Em dia, e avançando para um alvorecer, onde a ciência vai aos poucos chegando. Porque Kardec traz uma contribuição que ela foi inigualável. Nada houve como a construção do Espiritismo, nem antes, nem depois de Kardec, porque ela emerge de um trabalho simultâneo da revelação que os Espíritos trazem e da ação do trabalho humano. É uma dupla revelação. Não tem nenhuma construção no mundo que obedeça essa estrutura de composição do conhecimento humano. Não tem. Não há. E mesmo depois de Kardec, não se reeditou essa metodologia. Então, a doutrina espírita vem com esse fulgor e nos coloca
nos devolve Deus. Naturalmente, não aquele Deus antropomórfico, um criador, um ser, algo, aonde o universo, como se fosse um grande cérebro, é sua expressão. O cosmos expressa a divindade. Não é a divindade que está no cosmos, é o cosmos que está dentro da divindade. Se ele é o criador, ele habita e transcende. É palavras, filosofia, mas do ponto de vista espírita faz todo sentido quando os espíritos perguntam se Deus era igual a infinito. E os espíritos dizem, é uma interpretação, uma alusão incompleta. Porque Deus era o Criador. Se o universo é infinito, aí a gente se perde na nossa pequenez. Mas dá para entender de que Deus ultrapassa tudo aquilo que a humanidade pode concebê-lo quando tenta compará-lo ao homem na sua feição física. Ele nos criou à sua imagem, mas nós criamos Deus à nossa imagem, aí nos atrapalhamos. Até hoje Deus ainda está na Capela Sistina, lá velhinho, com o dedinho apontando para o homem muito bonito, sendo criado, musculoso, mais ou menos numa feição grega, na sua construção, na pintura. Deus, no entanto, ultrapassa esses limites morfológicos, e o Gênesis tem razão, ele nos criou à sua imagem, nós somos espíritos. E espírito Kardec definiu como clarão, centelha, chama, para configurar a nossa subjetividade, a nossa condição do sagrada que nós trazemos. Então nós somos o reflexo da divindade. Então temos que ver Deus nessa perspectiva e não projetarmos-nos em Deus como somos assim meio atrapalhados organicamente, biologicamente, achando que a gente é isso, que é a sombra, né? O corpo é a sombra. Então, o Espiritismo vem e nos devolve a possibilidade de compreender o evolucionismo de um lugar muito interessante, porque ele não nega a pesquisa científica feita por Wallace, que foi contemporâneo de Darwin, e há um tempo só poderiam publicar até juntos. Até homenagens foram feitas ao Wallace, que era espírita, depois por aqueles que seguiram na descendência de Darwin, para honrar esses homens que se debruçaram para estudar de onde nós viemos, numa análise biológica, pura e simplesmente. O Espiritismo traz, e a literatura espírita complementar, notadamente com André Luiz, resgata esse evolucionismo, às vezes de uma forma poética, interessante, gostosa, porque nos dá a percepção do quão gracioso é esse movimento multimilenário e de como nós emergimos corporalmente dos outros reinos, num processo de evolução que no cérebro ele se consolida. Quando o Homo habilis traz uma conformação cerebral há 2 milhões de anos atrás, com uma estrutura de mais ou menos 645, 650 de peso, gramas. E no segmento desse processo evolutivo, nós vamos encontrar o Homo erectus, já com um cérebro de 900 gramas, depois de 1 milhão de anos de evolução à frente. O Homo habilis está a 2 milhões, o Homo erectus está a 1 milhão, e o Homo sapiens está a 500 mil anos, já com o cérebro de 1,3 kg e pouquinhas gramas. Esse Homo sapiens dá ensejo à evolução, ao Homo sapiens sapiens, originando o nosso cérebro, que compõe hoje em torno de 1,5 kg, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, emergindo há 135 mil anos atrás.
essa evolução que vai se dando, ela é muito curiosa. Porque se esses homens primitivos, a partir do Homo habilis, que tem 650 mais ou menos gramas, o que está antecedendo a ele na posição do chimpanzé, do Australopithecus, que daria origem, portanto, aos símios, ele está lá com 540. O Homo habilis está mais próximo do Australopithecus, que não é a condição humana, do que o Homo habilis do Homo sapiens sapiens. Entenderam? Então, esse processo de evolução cerebral, ele consolida o quanto nós temos avançado. E o lóbulo frontal representa a nossa grande conquista. Bem encaixotado, como se estivesse dentro de um escrínio com a calota craniana. Não é à toa que o sistema nervoso central, o encéfalo lá, descendo ali com a medula, está bem acomodado em todo esse arcabouço material, envolvido num líquido, para protegê-lo, porque é o que há de mais refinado, sutil na nossa estrutura orgânica, em ampla conexão com o perispírito, como o nosso Roberto Lúcio trouxe, que se espraia por todo o corpo, fazendo o link molécula a molécula, como Kardec propõe em A Gênese, nesse processo de interação. E essa estrutura cerebral, que o Roberto trouxe, colocada como 3 cérebros conectados, André Luiz podendo fazer essa análise, resgatando o que os Espíritos disseram em O Livro dos Espíritos, na questão 606A em diante, ela nos devolve a possibilidade de entender esse evolucionismo do espírito imortal que viaja desde o unicelular, desde o protoplasma, num processo de sensibilização nervosa para ganhar a condição do pluricelular e fazer toda uma viagem através dos outros reinos, que André Luiz descreve de uma forma muito poética, dizendo que no cristal, a consciência, no cristal, na corredeira dos rios, começa a despertar. O cristal, portanto, lembrando a matéria inorgânica virando orgânica, é ali o cristal. Fazendo menção, o Livro dos Espíritos, aquilo que os Espíritos disseram a Allan Kardec na questão 540, de que o átomo primitivo, ele ensejou a formação do arcanjo, de que tudo se encadeia em a natureza, do átomo primitivo ao arcanjo que uma vez foi átomo. Essa conexão do espírito com a matéria, que se dá na crisálida do cristal e que avança para o vegetal, compondo a memória, experimentando multimilenarmente essa experiência do desenvolvimento da memória. Para, diz André Luiz, o tigre, lambendo seus filhos, apresentarem os pródromos, os processos iniciais daquilo que é o amor maternal. E do guinchar dos símios, já assinalando o que seria mais tarde a palavra. É lindo, né? Poético, a forma como ele fala é poética, mas é profundamente coerente com esse processo de evolução que os Espíritos disseram a Kardec, de que o Espírito, ele tinha uma experiência pré-hominal. Enquanto princípio espiritual, ele viveria um processo de elaboração, de formatação, daquilo que seria mais tarde o Espírito nos outros reinos.
Então, o princípio espiritual, o princípio anímico, o princípio inteligente, ele viaja desde o mineral, na célula unicelular, nos pluricelulares, faz a viagem dos peixes, do batráquio, dos répteis, e vai avançando na perspectiva do cérebro até que ele nasce o homem primitivo. No mundo primitivo, trazendo todas as características inerentes aos outros reinos e avançando no reino nominal, agora com o nome de espírito simples e ignorante, para configurar agora o seu avanço consciente, porque detém o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, a responsabilidade pelas suas consequências e, portanto, a presença do senso moral. Esse homem primitivo ele vai avançando e desenvolvendo-se, e esse cérebro vai se alargando, ele vai se corporificando, e aquilo que é o homem que somos corresponde, na fala daqueles que fazem as comparações pedagógicas para que a gente possa entender melhor, William Craig, quando diz que nós poderíamos, o nosso cérebro ser comparado a 4 folhas de papel sulfite, 4 folhas em brancos. O chimpanzé a uma folha, correspondente ao cérebro, um macaco a um envelope e um rato a um selo. Para mostrar a diferença que há no cérebro do ser que está em desenvolvimento, esse princípio espiritual que acorda no homem, mas que traz na sua herança toda essa história. Nós somos, como diz André Emmanuel, em o livro Nos Domínios da Mediunidade, na introdução, nós somos um turbilhão eletrônico. O teu corpo tem aproximadamente de 7 a 70 octilhões de átomos. Depois você vai comparar lá, ver quantos zerinhos cabem, para ver a quantidade de átomos que compõem o nosso corpo. Nós somos um ser que carregamos átomos. Um turbilhão eletrônico falando da nossa ancestralidade no reino mineral. Mas nós guardamos para além de 15 hormônios, falando da nossa história no reino vegetal. E trazemos toda a nossa instintividade, manifesta nas nossas pulsões de raiva, de prazer, de medo, que estão lá nesse cérebro reptiliano, que se compõe, como o nosso Roberto Lúcio trouxe, a nossa história animal ali consolidada no automatismo, no nosso passado construído, acumulado, presente na nossa estrutura cerebral, naquele lugar que é o lugar que preserva as nossas funções básicas, que dormindo ou acordado a gente não se dá conta que está respirando, o coração pulsante, a temperatura sendo autorregulada, enfim, todo o nosso automatismo fisiológico, ele está posto nessa organização desse cérebro anatômico funcionalmente, que foi se construindo ao longo dos milênios e milênios. E que se perde na noite dos milhões de anos da nossa ancestralidade. E carregando células. Cada célula, o André Luiz diz isso, acho que o Décio fez menção isso ontem, é um princípio espiritual em evolução. É como se você carregasse dentro de você uma série de princípios espirituais que estão numa dimensão já unicelular que habitam o nosso corpo. E nós governamos isso enquanto espíritos. Ou seja, nós carregamos conosco princípios espirituais que nos habitam as células. E dependendo de como a gente governa essas células, elas fazem piquete, se multiplicam desordenadamente, entram no processo de autoagressão, de degeneração, ou mantém rigidez, mantém-se muito saudável, desafiando às vezes os anos, as décadas, para simplesmente depois silenciar e quando o princípio vital se esgota. Um processo evolutivo de um grande condomínio, aonde você é o síndico desse condomínio, aonde estão os minerais, os vegetais, a presença do animal,
as pulsões no cérebro mais antigo, arcaico, naquilo que Paul MacLean propõe como sendo 3 computadores interligados, nós estamos aí. E que André Luiz faz menção a ele, como vocês já viram, e aqui eu vou usar uma expressão apenas de forma didática para poder fazer um olhar assim, mais para resgatar a nossa transcendência, como se fosse o porão, o primeiro andar e o sótão. Eu gosto do sótão. O sótão como 3º andar. Então, esse porão, ele, portanto, guarda toda essa ancestralidade que está manifesta no automatismo do nosso corpo e que está nas nossas pulsões. E que são processos absolutamente normais, naturais. Quando se fala na primitividade, o Roberto resgatou isso, não se está falando em coisa ruim, porque a gente pensa que o animal que trazemos em nós mesmos é ruim. Ele é ruim se a gente não domina, se a gente não gere. Se ele passa a nos dominar, aí ele sofreu um processo de disfuncionalidade. Quando a gente vê a guerra, a gente vai lá para Kardec e vê-lo perguntando, o que é que impele o homem à guerra? Ele diz, predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. Ora, se nós somos espíritos, e se a gente não gere, não governa a nossa estrutura, não comanda a nossa estrutura do ser que somos, e deixamos que a animalidade, ela se sobreponha, aí está errado, aí está atrapalhado. Aí surge a guerra. O transbordamento das paixões, continuam os espíritos assinalando Allan Kardec. A força bruta, então, prepondera. Então, a guerra, lá quando a gente olha o Putin, o Zelensky, a Rússia e a Ucrânia, nós poderíamos dizer que nós trazemos dentro de nós mesmos uma Ucrânia dominada por um Putin, aqui figurativamente, apenas como metáfora, que faz o predomínio como se fosse a nossa natureza beligerante, primitiva, mas disfuncional. Porque ter fome, ter desejo sexual não tem nada de anormal. Agora, se eu descambo para a compulsão, para a fome, para a compulsão sexual, aí eu estou destrambelhado. Aí eu estou sendo dominado por uma pulsão que eu deveria governar e não estou dando conta de governar. Então ela passa a me gerir, ela passa a me dominar. Então eu mato a sangue frio, como se costuma dizer. Mato como um animal. Mas o animal que mata, ele mata ou para sobrevivência, ou para se alimentar, para fugir de ser caçado, ou para caçar. É só nessa circunstância. Um leão que devora um alce, os outros alces podem pastar do lado dele, que não são ameaça. Ele já está satisfeito, já se alimentou. Ele não precisa guardar para outro dia. Ele não é mau, ele está regido apenas pelo instinto. Então, quando somos enérgicos com um filho, por exemplo, nós estamos usando a nossa energia agressiva, legal. Agora, se nós espancamos, nós estamos sendo dominados pela nossa animalidade. O Putin entrou e massacra o Zelensky, seu filhinho. E você tripudia sobre ele. E às vezes ele sangra, às vezes por dentro, às vezes por fora. Quando surge esse desconcerto, nós temos alguém perdido de si mesmo, aonde o transbordamento da animalidade se sobrepõe, as paixões comparecem, porque alguém perdeu a mão, perdeu o fio de prumo, e não consegue fazer o gerenciamento da sua vida, porque é dominado por uma pulsão que equivocadamente foi estimulada, e num automatismo que ultrapassou os limites da razoabilidade, esse automatismo comparece hoje e quer jogar de novo você um suicídio. Na expectativa de poder se defender, a gente deprime, a gente fica triste. Quando está na tristeza, é normal ser triste. Tristeza não é uma coisa ruim. Ela é ruim se ela for crônica. Mas a tristeza em si mesma, ela é uma emoção perfeitamente aceitável
e perfeitamente coerente, porque ela permite uma introspecção, uma interação, um ensimesmamento. É na tristeza que nós compomos as poesias, compomos as melhores melodias, temos os melhores insights, porque é um processo de internalização de nós mesmos. Mas se nós entramos para um processo depressivo, aí a gente já adoeceu. E se no processo depressivo, que é um fenômeno de encolhimento, como uma bactéria que vai ficar lá esporulada para se defender, se nós fazemos isso, nós estamos num movimento de defesa, mas num movimento de defesa que assinala na direção da morte. E se nós operamos uma atitude usando a energia agressiva e nos matamos, nós criamos um automatismo. Esse automatismo está no nosso circuito psíquico. E se ele é repetido, ele se manifesta cerebralmente, naquele segundo cérebro na região límbica, nesse cérebro que nos afeta as emoções, e vem a pulsão de morte, que foi deliberadamente decidida por nós como um descaminho na tentativa de uma defesa, e se estabeleceu dentro de nós mesmos hoje como um desafio. Então eu tenho a vontade de me matar, porque está automatizado dentro de mim mesmo. E eu faço isso quando estou depressivo. E eu estou depressivo, às vezes, estando tudo legal em torno. Um relacionamento legal, uma família legal, um emprego legal, depressivo. Aí a medicina psiquiátrica vai e diz, é uma depressão endógena, não teve um motivo exógeno, externo. A pessoa entrou em depressão por um motivo que não se sabe de onde vem. Nós sabemos. É do inconsciente profundo que vem essas memórias muito lesivas e alteram o quimismo cerebral, a tal ponto que esse cérebro alterado quimicamente enseja-nos uma baixa do humor, uma ausência de prazer, compromete-nos a ocupação, compromete-nos o sono para mais ou para menos, compromete-nos a concentração, estabelece um exageramento no processo de culpa, enfim, faz um estrago no nosso psiquismo. E é aí que eu estou diante de mim mesmo, das minhas próprias construções do passado, que emergem espontaneamente ou com um fator exógeno, mas que não se justifica. A pessoa simplesmente cometeu um pequeno erro e ela reage exageradamente com uma culpa que leva à depressão, que tenta prospectá-la para um suicídio. E se ela não estiver vigilante e não tiver uma filosofia de vida, ela corre o risco de cometer o suicídio. É o passado que vem, manifesta-se cerebralmente, resultado de comportamentos disfuncionais. Porque a tristeza é normal, a agressividade ela é normal. Quando você vai pegar a roseira para tentar sacar uma rosa, você toca no espinho, aí está a agressividade da planta que se protege através dos espículos, dos espinhos, procurando se resguardar. Quando você toca na mimosa pudica e ela se fecha, aquela Maria, não sei como é que vocês dão o nome por aqui, Maria fecha a porta, a gente toca, ela se fecha, ela diminui o seu arbusto para não ser devorado por aqueles que são os seus predadores. Depois ela volta e se abre. São mecanismos de ataque, fuga, para se proteger. A agressividade, o medo, a agressividade pode me prospectar para frente, diante de você, ou ela pode me prospectar para a fuga. Isso está presente nos animais. E também nós, nos homens. Eu vivi uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu tenho medo de cães, altos e bravos. Uma vez eu estava no centro de Belém, e sempre que eu vejo um cão, eu procuro ver onde eu vou subir ou o que é que eu vou pegar para me defender. E eu olhei na rua, tinha um cão, um pastor alemão, vocês imaginam o meu medo. E a orelha dele era assim, toda a orelha assim é de filme de terror, não era assim nem assim, era assim. O medo aumentou. Eu olhei e estávamos mais ou menos a uma distância de 100 metros. Raramente, como acontece,
A rua estava limpa, não tinha o que pegar. Eu olhei, não tinha onde subir. Aí eu vi uma porta entreaberta, mais ou menos assim, a uns 15 metros. Aí eu, fazendo que não estava olhando para ele, mas pelo rabo de olho, fui atravessando a rua. Mas eu percebi que quando ele me viu, ele também começou a atravessar a rua. Eu acelerei o passo e eu percebi que ele acelerou. Aí eu corri, ele também correu. Não menospreze um homem com medo. Ele corre mais do que um cachorro, porque eu cheguei primeiro. Quando eu fechei a porta, ele pulou com uma boca. Quando a gente tem medo, a boca fica desse tamanho, né? Ele pulou. Eu segurei a porta, o portão. Aí tinha uma senhora com uma criança no colo, que eu vi quando entrei, né? E a senhora disse assim: abra a porta, moço, que aqui é a casa do cachorro. O animal estava com medo de mim e eu com medo do animal. Nós dois estávamos numa atitude de fuga. Eu dominado por toda a minha estrutura neurohormonal, adrenalina no máximo, o sangue posto para que os músculos funcionassem, e Ambolt perderia para mim uma corrida naquele dia, o famoso. E o cão, coitadinho, não deu conta de me vencer, ele estava mais distante, é verdade. Aí eu disse para a senhora, abra uma porta, uma conversa, senhora, esse cachorro está com medo, ele vai me morder. Porque com medo ele morde, para se defender ele morde. Eu também morderia ele se eu ficasse com medo. E aí depois eu fui para trás dela, na verdade eu queria ir para o colo dela, mas a colo estava ocupado. Ela abriu o cachorro, passou em... Ele não queria nada comigo, ele ficou com medo de mim e eu com medo dele. Então eu estou dando esse lance para mostrar o instinto em mim, animal presente, a consciência, onde eu vou subir, o que é que eu vou pegar, por onde eu vou correr, e o animal no seu nível evolutivo, o princípio espiritual no seu nível evolutivo, nesse encontro com o espírito, e o espírito vencendo, naturalmente, porque eu não fui mordido por ele, né? E consegui chegar primeiro que ele. Mas todos nós revelando-nos nos nossos instintos mais básicos. Visitando um amigo, um outro lá, um péssimo Rottweiler, acho que era um Rottweiler. Gente, eu não descia do carro enquanto ele não prendesse o Rottweiler. Aí tinha um amigo lá da Bahia, o Ildefonso, descia do carro, ia lá com o Rottweiler, passava a mão na cabeça, ficava com uma inveja dele. Por quê? A relação com que a gente vai dominando esses instintos. E a tua ancestralidade, que faz com que tu repudies determinadas coisas, animais, pessoas, ambiente, faz com que tu reajas positivamente ou negativamente ao sol, à chuva, à multidão, à solidão, a um animal, peçonhento ou não. É a forma como nós vamos construindo a nossa vida. E é a forma como vamos gerenciando tudo que se passa dentro de nós mesmos, no contato com a realidade que chega em ti. Mas é uma profunda interação, porque o que chega em ti são os diversos reinos, inclusive o reino espiritual, onde estão os espíritos desencarnados, aonde estão os gênios tutelares, que quando se aproximam da gente, a gente não sabe o que faz, a gente fica todo abestalhado. Vejam lá o que aconteceu com Pedro, perto do Tabor, quando Jesus se transfigura, ao lado de Elias e de Moisés. Ele quer montar uma tenda ali, ele queria eternizar o êxtase. Essa relação que nos toca, ela nos toca o inconsciente passado, o cérebro reptiliano, ela pode nos tocar o cérebro límbico, esse cérebro intermediário de Paul MacLean, ou ela pode nos tocar o neocórtex, que este cérebro superior é o sótão. Nós funcionamos nessas três instâncias, a última a ser conquistada, mas nós comparecemos nela. Você vai para essa instância. Quando você tem um filho na maternidade, no meio daquela estrutura toda, quando você toca ao filho, às vezes é inesquecível aquele momento para um pai e para uma mãe. Ali é um momento sublime. Nós não somos pessoas que estamos distanciadas desse toque do sagrado.
Vez que outra a gente vai no sótão, mas a gente vai rápido, a gente não sustenta. Aí a gente desce para o andar térreo. E aqui e acolá a gente desce e vai para o porão. O porão pode ser a nossa ancestralidade, legal, se a gente viveu muito bem a nossa ancestralidade. Mas se a gente se atrapalhou, a gente pode ficar preso no porão. Aí a gente entra no processo de obsessão. Aí uma parte da gente nos domina. Às vezes é o sexo, às vezes é a agressividade. Às vezes são os medos que se assenhoreiam e nos dominam, e a gente não consegue lidar com os medos. E eles surgem, às vezes como uma fobia simples, às vezes eles surgem como múltiplas fobias, como uma crise de pânico, e nos domina, mais ou menos circunstancialmente, ou mais ou menos demoradamente. Alguns de nós não conseguimos sair do porão. Ficamos uma vida, uma encarnação inteira, uma existência inteira no porão. Às vezes subimos, e nessa interação desses três cérebros, nós somos convidados a cada vez mais ampliar a nossa percepção de nós mesmos, para, visitando o porão, asseá-lo daquilo que não deve constar nele, equilibrando esses automatismos que estão atrapalhados, regendo a nossa fisiologia e atuando nela, banhando-a com energias saudáveis, com fluidos saudáveis, para ir aos poucos modificando uma tendência suicida, uma tendência homicida, uma tendência pedófila, uma tendência de alguém que tem medo de viver, e se exclui da existência, vivendo aquilo que, numa linguagem psiquiátrica, é a esquizoidia. Aquela pessoa que não foi recebida muito bem no útero, os pais duvidavam se abortavam, se não abortavam, um rejeitou, o outro queria homem, veio mulher. Essas coisas que acontecem no útero fazem um estrago imenso no espírito que reencarna, notadamente se ele tem limite, como é a maioria de nós, cheio de limite. Então ele renasce sem o sentimento de pertencimento. Ele não pertence. Porque se os meus pais duvidaram de mim, questionaram a minha sexualidade, questionaram a minha existência, esse mundo hostil vai fazer o que comigo? Então esse psiquismo dessa criança, ele vai usar o medo como uma estratégia de defesa. Vai ser aquela pessoa sempre, para além do tímido, timidez é normal, para além do tímido, que está sempre fora do grupo, está sempre mais no quarto, não gosta de se expor, não gosta de sair muito, é alguém que vive uma vida pequenininha, porque aquela vida pequenininha é a vida segura para ele. É melhor ter uma pequena vida do que avançar para o mundo e ser ameaçado de aborto novamente. Dominado por uma pulsão do passado, que comparece no presente através do útero, numa rejeição dos pais, essa pessoa vai viver a esquizoidia, e dependendo do grau de estrutura espiritual reencarnatória, ele pode fazer psicose. São os psicóticos. Ele rompe com a realidade, porque a realidade é tão amedrontadora que ele entra em processos delirantes e faz um quadro psiquiátrico ou psicótico mais grave. E constrói uma patologia como o autismo, como a esquizofrenia, daquelas que se configuram como processos de distanciamento, de descolamento social, de descolamento afetivo, de aplanamento do sentimento, da emoção, do contato. Então, quando nós vamos lidando com a vida, na dinâmica da nossa existência, nós vamos ser chamados a fazer o gerenciamento dessas encrencas que vêm do passado, que estão no porão, que são ativadas no hoje, no aqui e agora do presente. E nós, em nível egóico, em nível humano, eu quero dar uma notícia para vocês bem positiva. Vocês não dão conta. Ninguém dá conta só em nível de ego. Egoicamente, por mais estruturado que a gente seja, se a gente não for no sótão, aqui e acolá, a gente não dá conta. Como você vai dizer para uma mãe que deseja ter um filho e que diz para o noivo assim, ó,
o meu maior desejo é ter filhos. E ele diz, não quero ter filhos. Então você vai procurar outra pessoa, porque eu vou procurar outro homem, porque a minha prioridade é ter filhos. Ele, como a amava, casou com ela. E ela começou a querer ter filhos e nada de filhos, e nada de filhos, e nada de filhos. Foi para a tentativa de uma gravidez via ajuda médica e conseguiu ter duas meninas lindas. E ela amava tanto essas crianças, que era o seu desejo, desde a juventude, ter filhos, que ela deixou de trabalhar. O esposo, com um bom recurso, ela pôde ficar por conta das crianças para não botar babá para cuidar das crianças. Tal o seu devotamento. E nessa entrega, cuidando das crianças, procurando oferecer o que há de melhor que uma mãe pode oferecer, levando a Disney para conferir aquilo que há de melhor no mundo, no campo do entretenimento considerado, ela fazia e vivia com essas filhas, desse jeito. Até que no dia ela vai estacionar o carro, e deu-se conta que o cachorro saiu gritando, ela olhou, foi mudar de uma garagem para outra, e ela disse, eu atropelei o cachorro. Quando ela desce, ela passou por cima de uma filha. Um carro grande, a morte foi instantânea. Havia alguém na posição de um jardineiro, acalmou-a dizendo, vamos chamar o socorro, fez o telefonema, a ambulância chegou e logo ela viu o pessoal colocando uma fita crepe e ela confirmou de que a filha tinha desencarnado. Como é que você lida com uma desencarnação dessa só em nível de ego? A irmãzinha que assistiu à cena disse, mamãe, você não teve culpa. Os pais disseram, é porque você não está indo à igreja, por isso que aconteceu isso com você. Disseram esse absurdo para essa moça, para essa senhora. E o esposo, numa posição muito bela, porque essa que desencarnou era a mais vinculada a ele, das duas. Ele disse, meu bem, você não teve nenhuma culpa, eu estou com você. A tutela do esposo foi extraordinária, mas o que foi mais extraordinário é que ela estava indo a um centro espírita há 2 meses, levando as crianças, e assistia, nos adultos, enquanto as crianças estavam sendo atendidas, as reuniões de estudo que eram sobre suicídio. E ela me disse, eu não me suicidei graças ao que eu vi no centro espírita, porque eu não me sentia honrada para continuar vivendo, diante do crime que eu cometi. Como é que você lida com uma tragédia dessa, que historicamente já diz do seu karma, o desejo de ter filhos, não caso com você se você não quiser ter filhos, não conseguia ter filhos, fez uma gestação através da implementação dos embriões, intrauterinamente, depois da concepção in vitro, e depois deixa de trabalhar para cuidar das crianças, vive para as crianças e atropela uma delas. Mas não precisa ir muito longe não para a gente achar que dá conta. Se você não visita o sótão, você não tem energia para sustentar o ego. A grande proposta que o Espiritismo nos traz, portanto, é a gente fazer esse esforço para ir cada vez mais visitando o sótão, para viver mais plenamente o aqui e o agora, indo nos porão para refazer alguns condicionamentos que não foram legais, aos poucos. Porque se a gente se atrapalha atacado, a misericórdia divina nos dá a oportunidade de resgatar em parcelas, no varejo. Mas para olhar assim, nós temos que nos ver como espíritos imortais e não como um cérebro. Nós precisamos nos ver para além do ego. Aí vem o superconsciente, o supraconsciente, que André Luiz propõe. E que a psicologia ainda não chegou, salvo a transpessoal, que já vislumbra essa perspectiva, porque inclui a transcendência. Mas a freudiana traz o superego, mas o superego não é a dimensão do sagrado. Ele é apenas alguém que faz a gestão, monitora o ego, para que haja um equilíbrio no psiquismo dentro do aparelho psíquico,
como Freud definiu. Definiu aparelho, numa visão mecanicista, materialista da época. Não é aparelho, nós não temos aparelho psíquico. Essas estruturas que se interagem, elas precisam ser vistas a partir do espírito imortal que somos. Aí vem a fala de Jesus: o reino está dentro de vós, dizendo para um fariseu, que era um cara meio atrapalhado, né? Era o grupo meio atrapalhado. Vem Jesus e diz: vós sois deuses, ouviste o que foi dito. Era na tradição oral, ouviste o que foi dito. Eu, porém, vos digo, tudo que eu faço, vós podeis fazer, e podeis fazer muito mais. Então, resgatar essa dimensão clarão, centelha, que os Espíritos colocaram Allan Kardec lá na questão 88 do Livro dos Espíritos, que é o Cristo interno, na linguagem simbólica, que é o Deus a que Jesus se refere, é o sótão, é o superconsciente, que se nós dermos conta de estar visitando isso através da oração, através da música nobre, através do gesto de caridade, através do amor, coloquialmente expresso no cotidiano, há gestos que você faz que não cabe nem mais nem menos. Sabe aquela coisa do tchan, 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 tchan? Esse acorde de Beethoven não cabe mais nada nem para frente, mas é certeiro. Há gestos nas nossas vidas que eles se bastam. Parece que nós estamos no Tabor. É que nós estamos conectados com o sótão, com o superconsciente que André Luiz propõe. E é ali que o nosso ego se nutre. Porque se o ego tomar conta do pedaço, nós estamos perdidos. Estamos perdidos. O ego tem que ceder, o ego tem que ser cada vez mais servo do Cristo interno, do superconsciente, para que o nosso consciente, ele não faça uma gestão meia boca, ou sem boca, mergulha no porão. Então, quando o Espiritismo propõe e nos resgata, com Kardec, a presença do divino, e fala de Deus no início, de Jesus no meio, e nos propõe que somos espíritos imortais, clarões, centelhas, André Luiz nos devolve, analisando a arquitetura do nosso cérebro, a compreensão, em nível material, de como o nosso espírito foi construindo essa estrutura delicada e sutil, mas nos convidando sempre a fazermos essas incursões no lobo frontal, para que o sistema límbico possa ser melhor administrado, esse quimismo possa se equilibrar, essas pulsões das nossas emoções possam ser melhor geridas, e para que o purão possa nos devolver todo esse acervo de conquistas, e aquilo que não foi bem conquistado, que a gente saia da crueldade, da violência, da animalidade, da compulsão, das disforias sexuais, que a gente saia do processo depressivo. É um processo de cuidar-se, de tratar-se. Então, eu queria encerrar nossa fala desse momento, dizendo que é hora da gente fazer mais pausa para o ego, e fazer mais silêncio para irmos ao sótão, consultarmos as nossas entranhas, a dimensão do sagrado, acolhermos o nosso corpo, mas cuidarmos do nosso espírito, que somos. Nós somos um espírito que temos um corpo, nós não somos um corpo que tem um espírito. Você não é corpo, você é espírito, que tem um corpo. E você não está fazendo uma jornada espiritual, habitando um corpo. Você habita um corpo porque você é um ser espiritual. E olhar desse lugar é resgatar, portanto, um sentido existencial, que é para o cotidiano, que é para o dia a dia, porque essas demandas, ela acontece na interação desses três cérebros, desses três computadores, ela acontece no cotidiano, e é no cotidiano que você vai se aformoseando, que você vai se embelezando espiritualmente, que você vai ganhando saúde corpórea, aonde as doenças servem para que você se depure, você aprenda, você vai sendo um caminhante,
no campo do aprendizado, com exercícios e pausa, exercícios e pausa. Ora você atua no exercício do amor, ora você faz uma pausa na oração e na meditação. E desse conjunto, você vai conseguindo fazer o que você precisa fazer para alcançar o objetivo que você precisa alcançar. Vislumbrando o futuro, mas sem descolar do aqui do agora, do passo seguinte. Porque senão, você fica vivendo o delírio de um sonho e de uma utopia inalcançável. Mas não perder a dimensão do horizonte, porque o aqui e o agora está profundamente conectado com o propósito da tua existência. E esse propósito da tua existência é tu estás no aqui e do agora, lidando contigo, com aqueles que te cercam, com o ambiente, e podendo fazer o melhor que tu podes fazer para silenciar a guerra. Do teu Putin, com o teu Zelensky, e trazendo um consulente externo, que eu ainda não vi nenhum, representante de nações, mas tem muitos homens nobres que quando se manifestam, sempre o fazem falando do lugar do sótão, do superconsciente. Se tu queres paz, diz o provérbio tradicional, prepara-te para a guerra. O número de países que estão multiplicando a compra de armamentos é incrível. Mas a metodologia efetiva para a construção da paz é, se tu queres paz, prepara-te para a paz. Em tempos de transição, nós precisamos, cada vez mais, habitando o andar térreo, consultar o sótão, para que não ficamos aprisionados no porão e para que possamos fazer a nossa movimentação evolutiva no caminho para o qual nós estruturamos o nosso planejamento quando estávamos fora do corpo. Obrigado.